Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, mas como de costume aqui no nosso canal, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se você puder, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Aqui no Evolução Diária nós ensinamos a palavra de Deus de uma forma simples, prática e objetiva, porém rica nos seus detalhes, tá? Se você ama a palavra de Deus, estude comigo a Evolução Diária todos os dias, mande também para as pessoas que você ama, porque todos nós precisamos ser fortalecidos pela palavra de Deus, começar o nosso dia com o pé direito, né? Começar o nosso dia ativando o nosso espírito através da palavra de Deus. Vamos lá, gente, 1 Samuel capítulo 16, tem 23 versículos, tá? E é uma continuação do capítulo anterior, no sentido literal. Aqui o Senhor disse a Samuel: até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Aqui revela que Saul estava triste, né? Por conta de tudo que tinha acontecido. Samuel estava triste por conta de tudo que tinha acontecido com Saul. Deus rejeitou Saul porque Saul foi desobediente às ordens do Senhor. E aí Deus diz: eu rejeitei ele como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos para ser o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e vai mandar me matar. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que você vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu vou te mostrar o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu vou indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele e tremendo perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que Deus quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois não é esse. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Porém, ele disse: o Senhor também não escolheu a esse. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não, o Senhor não escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé: estão todos os meus filhos aqui, né? Esses são todos os filhos que você tem? E ele respondeu: ainda tenho mais um, caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unjam. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, Deus permitiu. Olha só, gente, isso aqui é muito interessante, entender isso aqui. Isso eu ensino bastante nas minhas aulas de batalha espiritual. O Espírito do Senhor agora se apoderou de Davi. E o Espírito do Senhor que estava sobre Saul, Deus retirou de Saul. E permitiu que um espírito maligno agora orientasse, atormentasse, né, a vida de Saul. Os funcionários de Saul lhes disseram: há um espírito mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem para que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem vai tocar a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam aqui. Um dos seus funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho que cuida das ovelhas. José apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e enviou a Saul por meio... Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinhos e um cabrito e o enviou a Saul por meio
de Davi, seu filho. Davi foi se apresentar a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e ele se tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou muito satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Vamos entender esse texto aqui, gente, em nome de Jesus? O capítulo 16 aqui vai relatar, na verdade, um momento muito crucial para a história de Israel. Aqui, na verdade, Deus começa a transição do reinado de Saul para Davi. Deus tinha rejeitado Saul e já tinha ordenado Davi como próximo rei de Israel. O capítulo começa com Deus dizendo para Samuel, né, que conforme Saul ele já tinha rejeitado Saul, devido a tanta desobediência, Deus agora ordena a Samuel que vá até a casa de Jessé, lá em Belém, porque ele escolheu um dos filhos de Jessé, para ser o próximo rei. Jessé obedece, vai a Belém. Quando ele vê os filhos, Samuel pensa que logo Eliabe, o mais velho, foi escolhido por Deus porque ele tinha uma boa estatura e uma boa aparência. Mas Deus corrige, dizendo o seguinte: eu não olho para a aparência exterior, eu olho para o que está dentro do coração. Depois de passar por todos os filhos presentes, Samuel pergunta se tem mais algum, e Jessé menciona: sim, tem um mais novo que está lá cuidando das ovelhas. Quando Davi é trazido, Deus diz a Samuel: esse é o futuro rei, um menininho, um jovem, né? E aí pede para Samuel ungir o próximo rei de Israel. Após ser ungido, o Espírito do Senhor se apodera de Davi, enquanto o Espírito de Deus se afasta de Saul. O espírito maligno começa a atormentá-lo. Os servos de Saul sugerem que ele procure alguém que toque a harpa para poder acalmá-lo. Um dos servos menciona o nome de Davi. Olha só, o nome de Davi foi mencionado lá no palácio. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Antes de Davi reinar, ele passa por um processo. E durante esse processo inteiro, né, ainda não foi revelado que Davi seria o próximo rei de Israel. Quem sabia que Davi era o rei? Deus, Samuel, Jessé, Davi e os irmãos de Davi. Só. Saul vai continuar reinando e governando. Deus já tinha rejeitado Saul, mas isso não quer dizer que foi uma transição, sai um, entra outro. Não foi assim. Por quê? Porque Saul estava fortalecido. Se Saul sonhasse que Davi tinha sido ungido a rei, obviamente ele ia matar. Mais adiante nós vamos ver aqui, muitas vezes ele tramando a morte de Davi, porque ele não aceita perder o reinado. Lembra que ele foi dominado por um espírito de soberba, de arrogância, de altivez. Um cara que faz um monumento para sua própria glória não ia deixar um jovem de 17 anos vivo. Então, entre a unção e o reinado de Davi, passaram-se praticamente 13 anos. Ele foi ungido com 17 anos de idade e se torna rei com 30 anos de idade. Então, existe aqui um hiato, né, de tempo de 13 anos. E esses 13 anos, né, ele foi treinado para se tornar rei. Ele não estava preparado para ser rei. Deus ungiu e esperou o tempo da maturação para que pudesse colocar ele sentado ao trono. Tá bom? Davi era um músico, né? O nome dele foi citado, ele era habilidoso no que ele fazia, tocava muito bem a harpa. Na verdade, Davi tinha muitas outras habilidades. Ele é trazido à corte de Saul, e sempre que Saul ficava possuído por aquele demônio, Davi tocava sua harpa, né? E tocando a harpa, o demônio batia em retirada, né? O louvor, né? O poder do louvor. O louvor, a adoração tem um poder soberano, né? E quando eu digo de louvor, eu não estou falando de música para afagar o ego da crentaiada, não. Eu estou falando louvor. Louvor é adoração a Deus, é do homem para Deus, não é do homem para homem, tá? É que ele cresça, a ele a glória. Isso é louvor de adoração. É o homem adorando a Deus, o homem entendendo o que é adoração, o que é louvor a Deus. Então esse capítulo aqui vai marcar a ascensão de Davi, que apesar de ainda ser um jovenzinho pastor, é escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Tá bom? Lição prática, o que a gente consegue extrair disso aqui para as nossas vidas? Primeiro, a gente consegue entender que a gente precisa entender a respeito dos planos de Deus e as nossas decisões. É isso aí, gente. Deus, ele tem um plano pra gente, tá? Agora, as nossas decisões, muitas vezes, não são compatíveis com os planos de Deus.
Deus tinha um plano na vida de Saul, mas Saul resolveu caminhar no caminho da desobediência e por isso ele foi rejeitado. Então Deus tinha um plano na vida de Saul, Saul começa bem e daí a pouco ele se perde na sua arrogância, na sua prepotência, no seu espírito altivo, né? O plano de Deus era bom, perfeito, agradável para a vida de Saul, né? Era para confirmar ali a liderança de Saul para sempre, mas Saul resolve caminhar no caminho da desobediência, por isso ele foi rejeitado. Aí, em contrapartida, Deus também tinha um plano na vida de Davi. E Davi decidiu caminhar na obediência. E mais adiante, ele vai ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Nota já a diferença? Um que resolveu caminhar em obediência, né? E mais à frente vai ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E o outro que decide caminhar em desobediência e simplesmente foi rejeitado por Deus. Os planos de Deus para as nossas vidas, eles são desfrutar de uma vida plena, claro, isso baseado na condição de obediência. E os planos de Deus são de paz e não de mal, é de prosperidade, para lhe dar o futuro que você deseja. Jeremias 29:11. Saul desobedece e a sua desobediência deu legalidade para que ele fosse atormentado por um espírito maligno. O texto diz aqui, a tradução diz, um espírito da parte de Deus. Isso quer dizer que, na verdade, a desobediência de Saul, quando o Espírito Santo sai, a conexão agora é com o espírito maligno. Ou seja, Deus permite que um espírito maligno comece a atormentar a vida de Saul, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor saiu. E a casa ela nunca fica vazia. Se o Espírito de Deus não está regendo a sua vida, tem algum outro espírito. Às vezes eu questiono, eu ensino muito a respeito disso. Às vezes as pessoas elas começam a entrar, né, não percebem, mas começam a entrar numa movimentação estranha. Né? Gente falando mal do outro, irmão falando mal do outro irmão, na igreja às vezes acontece uma situação que a gente tem que intervir. Tem um espírito de Jezabel, o mesmo espírito que agiu, né, que da Jezabel, a mulher que se casa com Acabe. Isso mais adiante, essa mulher, ela atormentada por um espírito maligno, esse espírito ganha o nome de espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Muita gente acha que é o espírito de prostituição. Não, não é. Sexualidade, não é. O espírito de Jezabel é um espírito de contenda, de fofoca, de confusão. É aquele espírito que a todo momento está trazendo intriga, um para com o outro. Então, quando o espírito de Deus sai, um espírito maligno entra. Né? E muitas pessoas são acometidos, tomados pela influência desse espírito de Jezabel e nem percebem. E quando se dão por si, a Bíblia diz, né? E caindo em si, o filho pródigo, quando ele cai em si, ele percebe um monte de burrada que ele fez. E quando as pessoas caem em si, elas percebem que elas já estão tão envolvidas em conversas, em falácias, em contendas, que aí elas já estão queimadas lá no céu, já estão queimadas, né, com as pessoas. Então isso é muito complicado. E aqui o que acontece, né, foi literalmente isso. O Espírito Santo sai quando a pessoa para de nutrir o Espírito, quando a pessoa para de louvar, para de buscar Deus, para de ativar o seu Espírito, né, vindo buscar conhecimento na palavra, automaticamente aquele Espírito que está regindo, que é o Espírito de Deus, quando você... porque o Espírito de Deus, né, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio como uma pomba. Por que uma pomba? Por que Deus não escolheu uma águia? Por que Deus não escolheu um monte de outros, né? Qualquer outro tipo de ave ou de animal, Deus escolheu uma pomba, né? Olha só que interessante. A pomba é o animal que se assusta muito fácil. É uma ave que se assusta muito fácil. Você bate uma palma, ela já voa, né? Ela já voa. Então a pomba, né? O Espírito Santo, ele vem de maneira sutil, ele vem de maneira com paz, né? E muitas vezes nós afugentamos o Espírito Santo da nossa vida com as nossas atitudes. Foi o que Saul fez. Ele afugentou, mandou para longe o Espírito Santo. E aí automaticamente voou uma outra ave. Agora foi uma ave de rapina, uma ave difícil, uma ave comedora de carniça, né? Então quer dizer, vem ali um espírito maligno agir na vida de Saul, né? Então é por isso, gente, que eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com toda essa movimentação espiritual. A gente nunca pode abandonar a nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte da melhor maneira, né? Porque a qualquer momento a gente pode estar sendo ungido a uma obra especial. Davi, ele vai chegar até o palácio. Olha só que interessante, Davi ele vai chegar até o palácio. Saul desobedece, a desobediência gera legalidade para ele ser atormentado por um espírito maligno, né? As coisas de Deus são interessantes e fascinantes. Davi, ele adormeceu o pastor de ovelha,
desprezado até pela sua própria família e acorda rei sobre Israel. Né? Então é por isso que eu sempre digo, fica atento porque pode acontecer algo poderoso na sua vida no dia comum. Davi, ele chega até o palácio, por quê? Porque ele tinha qualidade, a qualidade de tocar harpa, e tocando a harpa ele acalmava o ambiente, acalmando o ambiente ele expulsava o demônio. Então entenda uma coisa, ninguém é colocado perante a um rei se não tiver capacidade ou qualidade para estar ali. Davi era capacitado, Davi tinha qualidade para estar na posição que ele estava. Tem muita gente que muitas vezes até chega na posição de honra, mas não permanece. Entenda bem, para você chegar na posição de honra, primeiro você tem que ter habilidade, capacidade e qualidade. Agora, para permanecer, você tem que ter um compromisso. Você tem que ter literalmente uma postura irretocável. Chega em posição de honra, mas o comportamento tira. Então, num primeiro momento, para chegar numa posição de honra, eu preciso ter habilidade. Cheguei na posição de honra, agora eu preciso ser comprometido. Agora eu preciso ter compromisso para aquela nova fase da minha vida. Então, Davi chega no palácio, tinha a qualidade, né? Como eu disse, ninguém chega numa posição de honra se não tiver qualidade ou habilidade. Davi, a Bíblia diz que era muito capacitado. Ele matou leão, ele matou urso, ele era pastor de ovelha, ele era fiel, ele era leal, ele sabia tocar harpa e muitas outras coisas mais. Você será reconhecido quando resolver problemas, aprender a resolver problemas. Tem gente que foge de problema. Se você quer ser reconhecido como autoridade, tem que resolver problema. Quando você for excelente no que você faz, né, isso tem a ver com a sua capacitação, com a sua experiência, né, com a sua experiência prática, teórica, intelectual, Deus te coloca em posição de honra. Não é o que diz lá em Provérbios que pessoas excelentes no que fazem serão colocadas em posição de honra? Davi, ele era excelente nas suas tarefas. A Bíblia relata que tudo que Davi colocava à mão era com muita excelência. Ele foi escolhido para reinar, um rei segundo o coração de Deus, gerado no pasto, sem visibilidade, rejeitado pela própria família, mas Deus estava de olho nele, do pasto ao palácio, um jovem que fazia tudo com excelência e mais adiante se torna um rei por excelência. A palavra de Deus, ela aponta para a plenitude, para a perfeição, para a excelência. O homem de Deus, portanto, precisa estar plenamente, excelentemente preparado para fazer muito bem feito tudo aquilo que Deus coloca às mãos deles. A excelência, na verdade, é fruto da nossa própria disciplina. Davi era um jovem muito disciplinado. Isso mesmo, a excelência tem a ver com disciplina. Excelência é você fazer o básico bem feito. A excelência é o fruto da sua disciplina. Entenda isso em nome de Jesus. É 1% a cada dia. Davi foi colocado para cuidar de ovelha, cuidou com excelência. Não deixava leão nem urso pegar ovelha, não tinha conversa não. Um jovem, Davi, disciplinado, se torna um homem excelente e habilidoso. Mesmo estando escondido, Deus estava de olho nele. E eu quero te dar uma instrução aqui. Experimenta ser excelente para você ver o que acontece mais à frente na sua vida. Fica aqui um desafio. Experimenta ser excelente para você ver o que acontece na sua vida. Davi foi escolhido por Deus porque ele carregava sobre si o espírito da excelência. Davi foi escolhido por Deus porque ele carregava sobre si o espírito da excelência. E mais uma vez, eu te faço aqui o desafio. Experimenta ser excelente para você ver o que acontece. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo de 1 Samuel concluído aqui na Evolução Diária com sucesso. Agora é aquela hora da gente agitar as redes sociais. Primeiro eu quero que você tire um print dessa tela, poste na sua rede social, me marca para eu repostar. Eu também quero que você curte, comente e compartilhe. Sua Evolução Diária tem sido bênção para você. Seja obediente e faça aquilo que o teu pastor, aquele que está te instruindo na palavra, talvez você seja de outra igreja, tenha o seu pastor, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida do seu pastor, mas se você está sendo alimentado aqui na Evolução Diária, ajude esse canal a crescer e se desenvolver para a honra e glória de Jesus, tá? Então, tira um print da tela, curte, comenta e compartilha, e se puder também, faz um videozinho mostrando seu rosto, convidando o povo para a Evolução Diária, tá bom? Amanhã tem mais, amanhã nós vamos estudar mais um capítulo de 1 Samuel, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.